E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver o despertar cibernético. Robôs humanoides foram flagrados conversando sozinhos entre si. Outros realizaram uma operação com instrumentos feitos para nós seres humanos, para médicos humanos. E teve também um suposto ataque de um robô humanoide que viralizou nas redes sociais e chocou o mundo de certa forma. Além disso, nós veremos o paradoxo da empatia artificial, onde robôs com inteligência artificial não são aceitos após pedirem desculpas a nós humanos. Um traje a jato que está transformando seres humanos em, entre aspas, máquinas voadoras. Robôs submarinos que mineram os oceanos sem destruir a vida por lá. E um cofre de carbono na Califórnia que já começou a enterrar a poluição em gás ali no subsolo. Bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Os acontecimentos dessas últimas semanas mostram que a tecnologia de inteligência artificial e robótica deu um grande salto. Em diferentes partes do planeta, muita coisa tem acontecido, viu? Robôs humanoides já começaram a realizar procedimentos cirúrgicos utilizando instrumentos convencionais, feitos para médicos humanos. Além disso, participaram de conversas ao vivo entre máquinas com naturalidade surpreendente. E em um episódio que gerou bastante debate nas redes sociais, um robô apresentou um comportamento bem inesperado que é similar a um ataque durante uma operação industrial. Nesse ponto, nós vamos analisar esses três acontecimentos e entender por que eles representam uma nova etapa na evolução da inteligência física. Até pouco tempo atrás, a maioria dos robôs humanoides era treinada para executar tarefas repetitivas em ambientes previsíveis. Agora, graças à combinação entre modelos avançados de inteligência artificial, visão computacional, aprendizado por demonstração e sistemas de controle em tempo real, essas máquinas começam a atuar em cenários muito mais complexos. A robótica deixa de ser apenas uma ferramenta industrial e passa a ocupar espaços na medicina, no atendimento ao público e até na convivência cotidiana. Pesquisadores desenvolveram um sistema para robôs humanoides capaz de realizar procedimentos utilizando os instrumentos cirúrgicos que são comuns, exatamente como já é empregado por médicos humanos em hospitais. Ou seja, em vez de depender de equipamentos exclusivos para robôs, as máquinas aprendem observando milhares de horas de cirurgias realizadas por especialistas humanos. Com o auxílio de câmeras de alta precisão e algoritmos capazes de acompanhar a deformação dos tecidos em tempo real, o sistema consegue executar os movimentos extremamente delicados, aproximando assim a robótica de um futuro em que diferentes procedimentos poderão sim ser automatizados utilizando a infraestrutura médica que já existe. Enquanto isso, um outro marco chamou bastante atenção fora dos laboratórios. O robô humanoide Neo, desenvolvido pela norte-americana One X Technologies, viralizou ao ser, entre aspas, flagrado conversando com um outro robô humanoide do mesmo modelo em uma situação bem inusitada. Eles respondiam às perguntas que um fazia para o outro, interagia naturalmente mesmo com pessoas ao redor deles e gesticulavam como se fossem seres humanos conversando. Diferente dos já famosos assistentes de voz, o robô combina linguagem corporal, expressões e também diálogos, tudo isso em tempo real, tornando a interação muito mais próxima da comunicação humana. Apesar da autonomia dessas máquinas comandadas por IA, é importante destacar que em situações mais complexas, operadores humanos ainda podem assumir temporariamente o controle dessas máquinas, garantindo muito mais segurança durante essa fase de transição tecnológica. Mas essa revolução também trouxe novos desafios. Um incidente envolvendo um outro modelo de robô humanoide reacendeu o debate sobre a segurança entre sistemas cada vez mais autônomos. Imagens gravadas por uma câmera de segurança de um robô humanoide aparentemente em um ataque de fúria foi filmado e postado nas redes sociais, rendendo milhões de views e afirmações de que o robô estaria assim fora de controle e atacando os funcionários humanos. Mas a verdade é que tudo isso aí foi armado e fizeram isso para gerar o engajamento que realmente teve. Embora seja verdade que investigações indicam que situações desse tipo aí normalmente estejam relacionadas a falhas computacionais, configurações inadequadas ou problemas de controle, episódios assim evidenciam um ponto bem importante. Quanto maior a autonomia das máquinas, mais rigorosos precisam ser os sistemas responsáveis por monitorar os seus comportamentos e também impedir, claro, as ações inesperadas no ambiente físico, onde nós seres humanos estamos ao lado dessas máquinas. Esses acontecimentos mostram que robôs humanoides estão deixando de ser apenas plataformas experimentais para assumir funções cada vez mais sofisticadas na nossa sociedade.
Eles já começaram a operar equipamentos desenvolvidos para seres humanos, interagir naturalmente com pessoas e também com outros robôs e compartilhar os mesmos ambientes de trabalho. Ao mesmo tempo, cada novo avanço reforça que a evolução da inteligência artificial e da robótica precisará caminhar lado a lado com mecanismos de segurança igualmente sofisticados. Mas e você, meu amigo, me conta aí, confiaria a sua integridade física a um robô trabalhando ao seu lado ou até mesmo cuidando da sua saúde? Compartilha aqui nos comentários, isso ajuda bastante ao canal continuar evoluindo, tá bom? Eu aguardo o seu comentário que eu vou responder. Tá, vamos agora àquele nosso costumeiro exercício de imaginação, tá bom? Imagine que um robô humanoide doméstico derruba uma xícara de café sobre o seu notebook. Em vez de permanecer em silêncio, o robô reconhece o erro, percebe a sua frustração e pede desculpas, de maneira bem educada, tá bom? Ele adapta suas palavras ao seu estado emocional. Tudo isso para que você possa realmente sentir empatia por ele. Parece um grande avanço para a inteligência artificial, não é isso? Mas existe um problema nisso tudo. Por mais convincente que seja o pedido de desculpas, ele não conserta o computador. Um estudo recente mostra justamente esse paradoxo. Sim, as máquinas estão aprendendo a parecer empáticas, mas isso ainda não significa que elas vão conquistar a nossa confiança. À medida que os robôs vão começando a entrar em casas, hospitais e nos escritórios, pesquisadores perceberam que a força e a precisão já não são suficientes. É preciso desenvolver máquinas capazes de compreender situações sociais. Foi exatamente esse o objetivo de um estudo conduzido pela Universidade de Melbourne, que utilizou modelos de linguagem visual para poder interpretar não apenas as expressões faciais dos seres humanos, mas todo o contexto ao redor das pessoas e do robô durante a conversa. Em vez de analisar apenas o rosto de uma pessoa, o sistema observa a postura, os objetos presentes na cena, movimentos e a própria situação em que a interação acontece. Essa abordagem permitiu que a inteligência artificial identificasse estados emocionais com muito mais precisão do que os métodos convencionais, aproximando assim as suas interpretações das mesmas avaliações feitas por observadores humanos. Para testar o impacto desse comportamento, os pesquisadores programaram um robô para cometer erros de propósito durante tarefas simples e, em seguida, apresentar diferentes tipos de pedidos de desculpas. A maioria dos participantes do estudo preferiram as respostas personalizadas que reconheciam melhor o contexto emocional. Porém, quando os voluntários foram questionados sobre a confiança no robô, surgiu um resultado inesperado. A simpatia aumentou, mas a credibilidade praticamente não mudou nada. Isso acontece porque existe uma diferença bem importante entre compreender emoções e executar corretamente uma tarefa. Um algoritmo pode reconhecer sinais de frustração, adaptar a sua linguagem e demonstrar educação. Mas se ele continuar falhando justamente naquilo que ele deveria fazer, a confiança desaparece rapidamente. O estudo mostra que a próxima geração de robôs não dependerá apenas de inteligências artificiais capazes de conversar melhor e de nos entender. Antes de conquistar a nossa empatia, essas máquinas precisarão provar que conseguem cumprir a sua principal missão, pelo menos é o indicado, né? Executar as suas tarefas com segurança, precisão e confiabilidade. Afinal, no mundo real, no nosso mundo, um pedido de desculpas nunca vale mais do que um trabalho bem feito, não é assim? Voar usando apenas um traje preso no corpo parecia uma ideia restrita aos filmes de ficção científica, não é? Mas é um fato que essa tecnologia já existe há um bom tempinho, viu? No Reino Unido, a Gravity Industries desenvolveu um sistema que é capaz de erguer uma pessoa utilizando microturbinas a jato instaladas nos braços e nas costas, dessa forma dispensando asas, hélices e até aquele manche de controle. O resultado é um dos projetos mais ousados da aviação individual moderna. O maior desafio nunca foi gerar potência suficiente para levantar um piloto humano do chão. O verdadeiro problema sempre esteve no controle. Durante décadas, diversos projetos fracassaram porque dependiam de estruturas bem pesadas ou de sistemas complexos de estabilização. A solução encontrada pela Gravity foi surpreendentemente diferente de tudo isso: transformar o próprio corpo humano no sistema de controle da aeronave. O Jet Switch utiliza 5 microturbinas que, juntas, produzem mais de 1000 cavalos de potência. 2 motores ficam em cada braço, enquanto um outro permanece nas costas, distribuindo o impulso de forma equilibrada. Alimentadas por querosene de aviação ou diesel, essas turbinas giram em altíssimas rotações e produzem força suficiente para sustentar um adulto no ar. Mas quem realmente pilota o equipamento, mexe na direção, é o corpo humano. Pequenos movimentos dos braços alteram o vetor de impulso das turbinas, permitindo acelerar, frear ou mudar de direção quase que intuitivamente.
O centro de gravidade do piloto permanece abaixo da força produzida pelos motores, criando uma estabilidade natural que é semelhante ao comportamento de um pêndulo invertido. Na prática, os músculos humanos substituem as superfícies móveis e computadores de voo tradicionais. E essa tecnologia já deixou há um bom tempo de ser apenas uma demonstração. O Jet Switch vem sendo testado em operações de resgate em regiões montanhosas, onde equipes humanas conseguem alcançar as vítimas muito mais rápido do que por terra. Além disso, a Gravity Industries criou a primeira liga de corridas a trajes a jato, transformando essa inovação em uma nova modalidade esportiva. O Jet Switch mostra que a aviação pessoal está entrando em uma nova fase. Em vez de colocar as pessoas dentro de uma máquina, a engenharia está transformando o próprio corpo humano em parte integrante dessa aeronave aí, aproximando o antigo sonho da humanidade, que só tinha na ficção científica até um pouco tempo atrás, em uma realidade impressionante, sim, uma realidade impressionante. E tem uma tecnologia que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros já estão usando. É a Nômade. E eu vou ser direto, tá? Ela faz você parar de perder dinheiro. A Nômade converte seu dinheiro para a moeda do país em que você está, seja no Brasil ou seja fora dele. Você abre a sua conta em apenas 5 minutinhos, recebe o cartão virtual e depois o físico. Você viaja, compra online ou assina serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nômade lançou o seu chip eSIM, que é internacional e você só ativa quando chegar no destino. Funciona em Android e iOS e te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nômade nível PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5, a internet é ilimitada por 15 dias. E a Nômade está dando $20 em cashback para os novos clientes. Mas é só para quem abrir a conta agora mesmo usando o código RI20 na sua primeira operação de câmbio. Então não perde tempo aí, meu querido. Abre a sua conta pelo link aqui na descrição ou no comentário fixado, ou até tem um código QR na sua tela. Garanta agora o seu cashback e pare de gastar muito mais do que você precisa. E claro, você ainda fortalece o Realidade Impressionante a continuar trazendo para você as tecnologias de ponta que você sempre gosta de ver aqui. Me ajuda que eu te ajudo, valeu? Gravar cenas usando drones, humanos operando câmeras ou bastões de selfies sempre foi o padrão que nós temos visto, não é? Mas uma startup decidiu inverter essa lógica aí ao criar uma câmera que não voa e nem precisa ser carregada nas costas. Ela simplesmente corre atrás de você. Apresentado agora em 2026, o Benny é um pequeno robô autônomo desenvolvido para acompanhar as pessoas em alta velocidade, para desviar de obstáculos, saltar degraus e registrar imagens cinematográficas sem intervenção humana. A ideia surgiu para resolver uma limitação bem comum das câmeras de ação. Drones possuem autonomia reduzida, eles fazem bastante ruído e enfrentam restrições em ambientes fechados. Já os estabilizadores manuais, carregados por seres humanos, exigem que alguém possa acompanhar constantemente quem está sendo filmado. E o Benny elimina essas limitações ao atuar como um operador de câmera terrestre completamente autônomo. Sua mobilidade combina rodas de alta velocidade com pernas articuladas, que funcionam como um sistema de suspensão inteligente. Essa arquitetura aí permite atingir cerca de 29 km por hora, acompanhar ciclistas, corredores, skatistas e também saltar obstáculos de aproximadamente 25 centímetros. Caso ele tombe durante uma manobra, por exemplo, o próprio robô utiliza suas pernas para recuperar o equilíbrio e continuar a gravação sem ajuda humana. Para gravar sozinho, o Benny utiliza duas câmeras com amplo campo de visão que monitoram continuamente o ambiente ao redor. A inteligência artificial identifica obstáculos, calcula novas rotas em tempo real e mantém o usuário sempre enquadrado. Enquanto isso, a câmera principal registra vídeos em resolução 4K HDR, armazenando o conteúdo diretamente na memória interna do robô. Além do hardware, o sistema inclui baterias substituíveis, controle remoto de pulso e ferramentas automáticas de edição de vídeo. Com um preço semelhante ao de uma câmera de ação premium, o projeto do Kickstarter mostra que a robótica avançada está começando a chegar também ao mercado de consumo, embora cara ainda, né? O Benny prova que a próxima evolução das filmagens por aí não está apenas em sensores melhores, mas em câmeras capazes de se movimentar sozinhas, acompanhar os seus donos e decidir em tempo real qual é o melhor ângulo para continuar contando uma história bem interessante. A busca pelos minerais que alimentam as baterias, carros elétricos e sistemas de alta tecnologia está levando a humanidade para um dos ambientes mais extremos do nosso planeta, que é pouco conhecido ainda, né? O fundo dos oceanos. Mas, em vez de gigantescas máquinas de mineração que revolvem o leito marinho e ameaçam ecossistemas inteiros, uma empresa norte-americana propõe uma abordagem completamente diferente. A Impossible Metals desenvolveu uma frota de robôs autônomos capaz de identificar e coletar apenas os nódulos minerais que estão livres de organismos vivos, dessa forma transformando a mineração submarina em uma operação guiada por inteligência artificial.
A demanda por minerais como níquel, cobalto e manganês cresce rapidamente, impulsionada, claro, pela expansão de baterias e da eletrificação global. O problema é que boa parte desses recursos está concentrada em regiões ambientalmente sensíveis ou depende de cadeias de fornecimento estratégicas, como na China, por exemplo. Agora, em vez de utilizar cabos pesados ou equipamentos de dragagem contínua, os robôs navegam autonomamente, permitindo que toda a operação continue funcionando, mesmo que um dos veículos precise ser retirado do serviço. O grande diferencial está na coleta seletiva. Equipados com câmeras e sistemas de visão computacional, os robôs analisam cada módulo polimetálico antes da coleta. Se eles identificarem organismos marinhos vivendo sob a superfície da rocha, simplesmente deixam aquele material no lugar. Apenas os nódulos livres de vida são recolhidos pelos braços robóticos, reduzindo significativamente a movimentação de sedimentos e o impacto sobre os ecossistemas do fundo oceânico. Além da mineração, a mesma plataforma poderá ser utilizada em pesquisas científicas e missões de monitoramento marítimo, ampliando a sua aplicação para muito além da extração de recursos. O projeto da Impossible Metals mostra que a próxima geração de mineração talvez não dependa de máquinas muito maiores e também mais agressivas, mas de robôs inteligentes que são capazes de decidir por conta própria onde realmente deve intervir ou não na vida que tem por ali. E por falar em oceanos, eles sempre foram vistos como uma fonte inesgotável de água, alimento e biodiversidade. Mas cientistas acreditam que eles também escondem uma das maiores reservas de minerais estratégicos do nosso planeta. Diluídos entre bilhões de toneladas de água, estão elementos como lítio e magnésio, que são fundamentais para baterias, veículos elétricos e diversas tecnologias modernas. E o desafio sempre foi: essas substâncias estão presentes em concentrações extremamente baixas, tornando a sua extração economicamente inviável. Mas agora, pesquisadores do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos, desenvolveram uma tecnologia que promete mudar totalmente esse cenário. E o coração dela é um reator de confluxo, onde a água do mar entra em contato com uma solução de hidróxido de sódio. Nesse ambiente, cuidadosamente controlado, ocorre uma reação química que faz o magnésio precipitar quase que instantaneamente na forma de hidróxido de magnésio, dessa forma permitindo a sua coleta com muito mais eficiência. Como a composição química dos oceanos é relativamente uniforme em qualquer parte do planeta, a tecnologia pode ser adaptada para diferentes regiões costeiras sem grandes mudanças no processo. Depois dessa primeira etapa que eu mencionei, a salmoura restante passa por um sistema de eletrodiálise com membranas bipolares. Alimentado por eletricidade, esse processo separa compostos ácidos e básicos que podem ser utilizados tanto na recuperação de minerais quanto em outros processos industriais. Em testes de laboratório, o ácido produzido apresentou um desempenho superior aos métodos convencionais para extrair o níquel de determinados minerais, mostrando que o sistema pode sim gerar diversos produtos de alto valor, e isso tudo ao mesmo tempo. Os pesquisadores calculam que, integrada à grande usina de dessalinização de Carlsbad, na Califórnia, essa tecnologia poderia produzir diariamente mais de 500 toneladas de hidróxido de magnésio, quantidade suficiente para superar várias vezes a demanda diária da indústria norte-americana. Além de reduzir a necessidade de novas minas terrestres, o processo aproveita uma estrutura que já existe e transforma um resíduo da dessalinização em uma nova fonte de matérias-primas estratégicas. Esse projeto mostra que a próxima grande revolução da mineração talvez não aconteça em montanhas ou desertos, meus amigos, mas sim na água que cobre a maior parte do nosso planeta. Se essa tecnologia realmente continuar evoluindo, os caras tiverem interesse nisso, os oceanos poderão se tornar uma fonte sustentável de minerais essenciais para alimentar a transição energética das próximas décadas, reduzindo bastante a pressão sobre os recursos naturais aqui em terra firme, não é? E se a solução definitiva para frear o chamado aquecimento global não dependesse apenas de parar de poluir, mas sim de capturar esses gases de efeito estufa diretamente das chaminés industriais e enterrá-los diretamente embaixo da terra, ali no coração, como eles chamaram. Em um marco histórico para a engenharia ambiental e a transição energética, o estado da Califórnia iniciou a operação do seu primeiro cofre comercial de carbono. Durante décadas, o combate às mudanças climáticas se concentrou em reduzir as emissões e plantar mais árvores. Mas, agora em 2026, a Carbon TerraVault iniciou um dos primeiros projetos comerciais de armazenamento geológico de carbono, transformando antigos reservatórios subterrâneos em verdadeiros cofres para aprisionar gases de efeito estufa por milhares de anos. A ideia aproveita uma estrutura que a própria natureza já testou durante milhões de anos. As mesmas formações geológicas que conseguiram aprisionar o petróleo e o gás natural por eras inteiras, agora passam a armazenar dióxido de carbono capturado em refinarias e outras instalações industriais.
A longo prazo, a expectativa é expandir essa capacidade para dezenas de milhões de toneladas por meio de novos reservatórios distribuídos pela Califórnia. Meus amigos, o que essa tecnologia mostra é que, em vez de apenas extrair os recursos do subsolo, a engenharia começa agora a fazer exatamente o caminho inverso. Se você gostou desse episódio, já sabe, né? Deixa o seu like, confere a sua inscrição e clica em uma das 2 sugestões que estão na sua tela que a gente se vê no próximo, tá bom? É rapidinho, clicou, eu vou te ver por lá, tá? Valeu e tchau, tchau. Até daqui a pouco, tô te esperando, viu?